Olá pessoal, meu nome é Victor, eu faço parte do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e esse é um projeto que nós desenvolvemos chamado Monitoria Auxiliar. Essa videoaula será sobre a disciplina de armazenamento de produtos agrícolas e o tema será gráfico psicrométrico, como extrair as propriedades do ar a partir desse gráfico. É uma videoaula que tem o caráter bem simples, somente com o intuito de ensinar a extrair essas propriedades desse gráfico, certo? Então, o ar, ele tem 8 propriedades que determinam o estado termodinâmico do ar. É, esse estado ele pode ser determinado através de método analítico, que é por meio de equações. Pode também ser determinado pelo método tabular, que é por meio de tabelas pré-definidas, e o método gráfico, que é o método que nós vamos ver nessa videoaula, que é o gráfico psicrométrico. Ele é dessa forma aqui. Aí eu estarei explicando como obter cada propriedade e onde elas se localizam e algumas singularidades. E no final nós estaremos fazendo um exercício. O ponto de estado do ar é constituído por 8 propriedades, que são elas: a razão de mistura, a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, temperatura do ponto de orvalho, o volume específico, umidade relativa, pressão e entalpia. Cada uma dessas propriedades, elas estão representadas no gráfico psicrométrico de uma forma. Agora vamos ver como que ocorre a representação dessas propriedades no gráfico. Então vamos lá. Primeiro nós temos a razão de mistura, que é a quantidade de vapor d'água por quilograma de ar seco, a gramas de vapor d'água por quilograma de ar seco. A próxima é a temperatura de bulbo seco. Então a temperatura de bulbo seco está representada nesse eixo aqui, nesse eixo X. Agora nós temos a pressão representada nesse outro eixo. Repare que ela possui duas escalas, a escala em milibar e a escala em milímetros de mercúrio. Essa escala à sua esquerda é a escala em milibar, essa escala à sua direita é a escala em milímetros de mercúrio. Bom, aqui nós temos a reta que representa a entalpia. A entalpia é a quantidade de energia presente no ar. Ela é representada em quilocaloria por quilograma de ar seco. Agora a próxima é o volume específico. O volume específico ele é pego nessa curvinha aqui. Repare, aqui a gente tem o 0,85, o 0,86, o 0,87 é essa curva aqui. Então são essas curvas inclinadas. Aqui nós temos as curvas de umidade relativa. Aqui nós temos o 100, 90. Repare que essas curvas elas vão seguindo até aqui embaixo em todo o gráfico, 70 e assim por diante. Na umidade 100% é que se obtém a temperatura do ponto de orvalho. Isso vai ficar mais claro no exercício quando a gente for fazer. Aqui, pessoal, a gente pode pegar paralelo à curva da entalpia, tem também a propriedade da temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo úmido é lida aqui, ó. Tá vendo que nós temos essa escala 0, 5, 10, 15. Então você lê a temperatura de bulbo úmido aqui. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui, certo? Aqui. Então eu vou traçar uma linha paralela ao eixo da temperatura de bulbo seco. Então esse é meu ponto aqui e vou vir até aqui e ver. Deu próximo de 15, tá vendo? Então deu perto de 15, vai ser 16 mais ou menos, entendeu? Ou vai ficar mais claro no próximo exercício, nesse exercício que a gente vai fazer. Então o exercício pede para calcular o calor necessário para elevar a temperatura do ar em um armazém
com 72 mil metros cúbicos, sendo que a temperatura de bulbo molhado ou bulbo úmido são sinônimos, é de 10 graus Celsius, e a umidade relativa de 70%. E ele quer elevar essa temperatura para 28 graus Celsius. Sempre quando não fala nada, pessoal, está se referindo à temperatura de bulbo seco, certo? Então, ele quer que nós indiquemos as propriedades termodinâmicas do ar no estado inicial e após o aquecimento, que seria o estado final. E também calcular a quantidade de lenha necessária para que ocorra esse aquecimento. Então, ele nos deu a massa específica da lenha, que é para poder calcular o que ele está pedindo aqui, e o poder calorífico inferior da lenha, que é uma propriedade, que é o quanto de energia a lenha libera por quilograma. Então, nós temos esse ponto inicial, essas condições para o ponto inicial e essa condição para o ponto final. Lembrando que nós precisamos apenas de duas propriedades do ar para determinar o seu ponto de estado, certo? Então, outra coisa que é importante saber é que está acontecendo um aquecimento. O que acontece no aquecimento? As propriedades pressão, razão de mistura e temperatura do ponto de orvalho, elas permanecem constantes. Eu vou explicar o porquê. Então, pessoal, vamos entender por que não ocorre essa variação no gráfico. Quando nós temos um aquecimento, o ponto de estado do ar ele é deslocado somente na horizontal. Ou seja, as propriedades que são medidas na vertical não variam, que é a pressão, a razão de mistura e a temperatura do ponto de orvalho. Tá entendido? Então, nós temos que saber, pessoal, se o nosso problema está falando que está aquecendo, quais são as condições do nosso problema para poder ajudar a identificar, no nosso caso aqui, vai ajudar a identificar o próximo ponto de estado, que é o ponto de estado depois de aquecido. Outra coisa importante a se dizer é a diferença entre aquecimento sensível e o aquecimento latente. O aquecimento sensível, nós podemos dizer que é esse que está ocorrendo aqui agora, no problema. Já o aquecimento latente é quando não ocorre a variação da entalpia, ou seja, vamos supor que nosso ponto de estado do ar esteja a 20 graus Celsius. Se eu tenho um aquecimento latente, repare que vou dar um exemplo, de 20 graus nós vamos chegar a 30, com aquecimento latente, está ocorrendo aquecimento latente. Então, o nosso ponto de estado do ar ele vai deslocar em cima da curva de entalpia. Repare que nesse aquecimento a entalpia não está variando. Então, é muito importante ter esses conceitos na cabeça, certo? Agora vamos lá determinar o ponto inicial do nosso ar que o problema pede. Bom, primeiro eu vou traçar aqui a reta representando os 10 graus Celsius de temperatura de bulbo molhado ou bulbo úmido. Beleza? Agora, nós temos 70% de umidade relativa. Tá? Vamos pegar essa curva e ir descendo até encontrar o ponto 10 de temperatura de bulbo molhado ou bulbo úmido. Certo? Então, vamos lá. Marquei o ponto. Agora eu vou tirar, certo? Então já tenho as duas propriedades, agora eu consigo determinar as outras 6 propriedades. Traçando essa reta aqui na horizontal e paralela ao eixo da temperatura de bulbo seco, nós conseguimos extrair 3 propriedades de uma vez, que são elas: a pressão, que vai ser 7,5 milímetros de mercúrio, e eu quero a pressão em milímetros de mercúrio mesmo, então eu vou olhar nessa escala aqui. Então eu tenho 5, aqui é o 7,5, repare que está bem no meio, e 10, beleza. Agora vamos lá. A razão de mistura, nós temos o 5, está bem no 6 aqui. Então deu 6 gramas de água por quilograma de ar seco. A próxima é a temperatura do ponto de orvalho. Ó, repare como que eu fiz. Eu vim aqui, aqui está meu ponto. Eu vou percorrer até aqui, até chegar no 100% de saturação, certo? 100% de umidade relativa.
aqui que significa a temperatura do ponto de orvalho. E vou descer, então eu tenho 6, 7 e parece que está no 7,5. Isso é muito visual, tá, pessoal? Então pode ser que alguém tenha colocado 7,4, outro 7,6, mas essas variações são aceitáveis. Agora, agora eu vou traçar aqui a temperatura de bulbo seco. É só traçar essa reta aqui na vertical mesmo e eu peguei aqui direto. Agora vamos definir o volume específico, que está aqui. Aqui é o 0,8, 0,81, 0,82. Aí eu coloquei 0,84, beleza? Beleza, então. Agora vamos determinar a entalpia. A entalpia, ela é pega aqui, ó, paralela a essas curvas. Então essa reta aqui é paralela a essa reta. Então nós temos 10, 11, 11,3 quilocalorias por quilogramas de ar seco. Agora vamos determinar o nosso segundo ponto de estado, que é o ponto de estado após o aquecimento. Beleza, vamos lá. Primeiro eu vou traçar aqui 28 graus Celsius, certo? 28 graus Celsius, temperatura de bulbo seco. 26, 27, 28, subiu a retinha aqui, então tá aqui. Agora eu preciso saber que é um aquecimento. Se eu sei que é um aquecimento, é aquilo que eu já falei. Pressão, razão de mistura e temperatura de ponto de orvalho permanecerão constantes. É aqui que é importante saber o que ocorre no aquecimento, o que ocorre no resfriamento, o que é um o que é um aquecimento sensível, o que é um aquecimento latente e dentre outras coisas. Então, nós temos a pressão permanecendo constante com 7,5 milímetros de mercúrio. Temos a TPO, que é a temperatura do ponto de orvalho, com 7,5 graus Celsius. E a razão de mistura com 6 gramas de água por quilograma de ar seco. Feito isso, nós marcamos o nosso ponto e agora nós conseguiremos determinar todas as outras propriedades. Determinando então, vamos lá. Temos a temperatura de bulbo molhado. Repare que para determinar a temperatura de bulbo molhado ou bulbo úmido, eu traço uma reta paralela a essas retas aqui da entalpia e vou olhar nesse eixo aqui, ó. 0, 5, 10, 15, então tá bem aqui no 16, certo? Beleza, vamos pro próximo. 15, agora com a mesma reta dá pra gente pegar aqui a entalpia de 15 quilocalorias por quilograma de ar seco. Agora o volume específico, aqui nós temos 0,85, 0,86, 0,86,7, vai. Pode ser? A joia. Vamos seguir. Agora, pessoal, nós temos aqui agora a umidade relativa. Nós temos a curva de 30%. Repare que o nosso ponto está um pouquinho abaixo. Aí eu coloquei, então, 28. Porque, ó, se a gente for fazer, parece que tá bem pertinho. Então, dá para considerar que é 28, certo? Então, aqui nós temos um resumo de todas as propriedades que foram determinadas. Tanto no estado inicial quanto no estado final. Agora nós vamos utilizar a entalpia, a variação da entalpia. Então repare nesse valor, ó, 15 e 11,3. Para calcular o calor, nós vamos também utilizar o volume específico, tá certo? Então vamos lá dar continuidade ao nosso exercício. Então, para continuar nosso exercício, vamos utilizar o volume específico para determinar a massa de ar seco presente no nosso armazém. Então, vamos lá. O volume específico é o volume dividido pela massa. Eu passei a massa multiplicando e o volume específico dividindo, isolei a massa, né? E temos isso aqui. A massa é igual ao volume dividido pelo volume específico. Isso aqui é igual ao volume do armazém, que é 72.000, dividido por 0,824 metros cúbicos por quilograma de ar seco, que é o volume específico inicial do nosso ponto de estado inicial. Então, nós temos agora
87.378,64 quilogramas de ar seco. Vamos continuar. Sabendo a massa de ar e a variação de entalpia ocorrida, pode-se determinar a quantidade de energia requerida. Então vamos lá. A quantidade de energia requerida, eu chamei de E, é a massa de ar seco vezes a variação de entalpia, que é a entalpia final menos a inicial, que são aqueles valores de 15 e 11,3 que eu havia falado. Então, substituindo os valores aqui, a massa de ar seco, multiplicando o 15 menos 11,3, nós vamos ter 323.300,97 calorias. Tá, joia? Agora nós sabemos a quantidade de energia necessária para aquecer o ar para 28 graus Celsius. Mas o exercício está pedindo. Só que, pessoal, ele quer saber a quantidade, o volume de lenha gasto. Como que nós vamos determinar isso? Através do poder calorífico inferior da lenha. O poder calorífico inferior é a energia dividido pela massa de lenha. Ou seja, a quantidade de energia que 1 kg de lenha consegue liberar, certo? Então, eu vou isolar a massa da lenha, porque é o que a gente quer, né? Então, fazendo isso, eu vou substituir a energia, que nós encontramos no slide anterior, e substituir também o PCI, certo? Fazendo isso, eu encontro 75,18 kg de lenha, só que nós não queremos saber a massa, porque a lenha é vendida em volume. Então, nós vamos determinar o volume. Como determina o volume? Através de massa específica, simples. Vamos isolar o volume aqui, porque nós temos a massa específica e a massa de lenha. Isolando isso e substituindo os valores, nós encontramos 0,17 metros cúbicos de lenha, certo? Então, pessoal, esse exercício é bem simples, mas ao mesmo tempo ele é muito prático. Por quê? Numa unidade, vamos supor que nós estejamos trabalhando numa unidade armazenadora e você vai precisar aquecer o grão para tirar a umidade, dentre outros fatores. Só que o seu chefe e você como técnico, você tem que chegar no seu chefe e falar, ó, com essa operação será gasto tanto em dinheiro. E é por meio desse, como um exemplo, esse exercício, é com ele que você vai conseguir calcular a quantidade de dinheiro que você vai gastar. Então, é um exercício bem prático e eu considero ele muito legal de se fazer e de se entender, certo? Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários. O PET continuará disponibilizando várias videoaulas do Departamento de Engenharia. E é isso aí. Siga o nosso canal para receber as notificações dos nossos vídeos e espero ter ajudado. Obrigado pela atenção, pessoal.